Olá! O desafio da justiça vai muito além de oferecer um serviço qualificado e eficiente. Para que haja pacificação social, são necessárias regras formais para que não sejam coibidos os direitos das partes envolvidas na relação. Por isso, o assunto que está no mérito da questão de hoje é o direito processual, que surgiu para regulamentar a administração judicial. Esse ramo do direito, que inclui normas, regras e princípios, vai ganhar clareza nessa entrevista com o doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, o desembargador Wilson Bertelli. Desembargador, como era antes, como que era o cenário antes do surgimento das normas processuais? Fernando, que eu posso dizer que se a gente lembrar um pouco do filme Faroeste, era mais ou menos assim, a gente chama até isso da época da vingança privada, em que as pessoas resolviam os problemas por si próprias. Não havia o Estado, a interferência do Estado, como nós conhecemos hoje. Durante um período também os chefes de família, as tribos, resolviam os seus problemas, daquela família, E depois, com o surgimento do Estado, isso fica muito claro, especialmente no direito romano, com a ideia do império, do imperador, surgiu a necessidade do Estado controlar essas relações entre as pessoas para evitar a lei do mais forte. E a partir daí surgiu a noção de direito processual, de norma processual, que até então não havia. E hoje nós temos uma regra penal que diz que é crime usar as próprias razões, usar as próprias forças para defender o seu direito. Salvo em raríssimas exceções, quando, por exemplo, em legítima defesa, ou quando nós estamos defendendo a posse do nosso bem, a posse imediata do nosso bem, nós podemos fazer o chamado desforço físico. Fora disso, qualquer atuação ela é considerada criminosa pelo Estado, que precisa, então, recorrer ao poder do Estado para resolver os seus problemas. Certo. E, diante disso, quais os princípios do direito processual e suas funções? Bom, o direito processual, ele surgiu a partir do momento da necessidade de ter um canal, vou chamar assim, de comunicação entre as pessoas que tinham seus problemas na vida e o Estado. Então surgiu a ideia do processo. E são muitos os princípios que regulamentam a atividade processual, mas especialmente o processo existe para regular a atividade do juiz, do Estado juiz, quando em contato com as partes. E o principal princípio é o princípio chamado de devido processo legal ou o princípio do processo justo, que é como os italianos chamam. Nós somos ligados ao direito americano nessa parte, embora nós sejamos do civil law, ou seja, nós não somos do sistema anglo-saxão, mas o nosso sistema, em relação ao princípio do devido processo legal, ele criou essa ideia. Então, eu costumo dizer que o devido processo legal é aquele processo que nos é devido, ou seja, eu tive um problema na vida, eu não posso resolver por conta própria, eu tenho que procurar o judiciário. Então, que tipo de processo é esse? Que tipo de processo deve ser apresentado a mim? Que tipo de solução deve ser apresentada a mim? Então, esse devido processo legal é uma cláusula, na verdade, que envolve o princípio do juiz natural, o princípio da imparcialidade do juiz, o princípio do contraditório, da ampla defesa. E aí eu destaco esse outro princípio, que é o do contraditório e da ampla defesa, que é um princípio muito forte hoje e que diz que nenhum de nós pode ser tirado dos seus direitos sem que eu tenha o poder de argumentar, de provar, de pedir, de alegar perante o juiz em defesa dos meus direitos. Isso vale tanto para o autor quanto para o réu dos processos. E um outro princípio forte também é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que prega que nenhuma lesão ou ameaça à lesão de direito pode ser tirado do âmbito do Poder Judiciário. E essa inafastabilidade, ela vai além disso até porque ela consagra que ao final do processo eu tenho que entregar uma tutela efetiva à parte. Quer dizer, aquele bem da vida que ela realmente tinha direito, eu tenho que entregar. E
é muito interessante constatar na questão das ameaças ao direito, porque antigamente o processo se preocupava muito com fatos ocorridos, né? A ação preventiva contra o que pode acontecer é recente na história do direito. Hoje é muito comum que nós vemos as tutelas de obrigação de fazer, por exemplo, fornecimento de medicamentos, as pessoas pedem à justiça antes de terem o seu problema. Elas estão prevenindo uma doença, estão querendo se tratar, ou mesmo uma internação, um tratamento qualquer. É um exemplo em que, para evitar o mal para a pessoa recorre ao judiciário, vai ao judiciário, e o judiciário toma medidas para que essa pessoa seja atendida. Um outro exemplo é nos meios de comunicação. Muitas vezes a pessoa pode estar sendo ofendida pela internet ou por essas mídias todas aí e tendo, por exemplo, a sua imagem destruída, ela pode procurar o judiciário para que essa ofensa cesse, né? E não serve para essa pessoa uma reparação de danos. Para ela quer que a ofensa, que a sua imagem continue sendo atingida. Então eu diria que são esses principais princípios aí em relação ao processo civil. Dentro desse esclarecimento, desembargador, qual seria a consequência se a parte fizesse a própria defesa, por exemplo? Ela comete um crime, né? Ela comete um crime e poderá ser processada e poderá até ser presa em flagrante. Então, se fora daquelas hipóteses que a lei autoriza, que você mesmo exerça a defesa do teu direito, né? Como eu disse, a legítima defesa, se está sendo agredido, você pode se defender. Se você está com a posse da tua casa ou do teu bem sendo ameaçada, você pode procurar mesmo. Mas se você sair desses limites autorizados e muito específicos da lei, então você está cometendo um crime e aí E essa é a contrapartida que é. Então, se o Estado não te permite que você se defenda o teu direito, e se o Estado carrega para si a responsabilidade de resolver os problemas das pessoas, inclusive dizendo para as pessoas que se elas agirem por conta própria, elas estarão cometendo um crime, tem que ter uma contrapartida, ou seja, o Estado tem que agir rapidamente para possibilitar a defesa dos direitos. E aí vem uma série de técnicas, são essas das tutelas antecipadas, de liminares, para que as pessoas recebam logo o bem da vida, não tem que esperar a duração de um processo. Pelo menos essa é a ideia, né, do processo. E essa consequência, ela vale para a violação de qualquer um dos princípios ou só desses especificamente, né? No que implica violar um desses princípios que o senhor colocou na pergunta anterior? Ah, sim. Esses princípios eles são relacionados ao processo. O processo é um instrumento ou um mecanismo de acesso à justiça. Então, a pessoa, quando ela precisa do judiciário, ela vai ao judiciário e instaura um processo, é o que a gente chama. Esse processo, ele é cercado por esses princípios. Então, quando nós falamos que o processo ele tem que obedecer a certos princípios, e se esses princípios não estão sendo observados naquele processo, então o processo é nulo. Eu vou dar um exemplo. Nós assistimos recentemente no Brasil uma discussão em torno de um ex-presidente da República que foi processado, condenado, preso, mas que chegou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que havia uma falha num princípio do devido processo legal, ou seja, que o juiz natural não havia sido respeitado e anulou todo o processo. Então, toda aquela punição, todo aquele esforço que foi feito pelo Estado para punir foi considerado inválido. Então, a consequência é exatamente essa, você ter todo aquele processo anulado e sem validade. Pensando dessa forma, né, nesse exemplo tão significativo, qual é a importância do direito processual? Exatamente, o direito processual, ele pensa. Primeiro nós temos que separar as coisas. O que é direito processual? Direito é o conjunto de regras que regulamentam essa relação entre o Estado, o juiz e o cidadão. Isso é o direito processual. E o direito processual como ciência, então, o direito processual como regra, ordenamento, é o conjunto de regras e princípios que orientam como se dá essa relação entre o Estado, o juiz e as partes no processo. Já o direito processual como ciência, ele procura pensar as técnicas processuais
adequadas para assegurar esses direitos materiais. Então, o direito processual ele é um instrumento, ele não é um direito em si, ele não existe por si. O direito material está assegurado no Código Civil, na Lei de Defesa do Consumidor, no Código Penal, nos códigos tributários, nas leis administrativas. O processo é apenas essa regulamentação dessa relação para aplicar esse direito material. Portanto, a ciência processual pensa em soluções, torna essas soluções leis, por sugestões, aí vem a academia, os pensadores do direito, os doutrinadores, que sugerem essas soluções, como aconteceu no caso brasileiro recente do Código de Processo Civil de 2015, que foi um código que surgiu a partir de uma comissão de notáveis juristas que procurou atualizar. Está acontecendo hoje com o Código de Processo Penal e outras tantas legislações processuais. Exatamente aí, né? Quando o direito processual atua? O senhor pode citar alguns exemplos? Bom, ele atua no momento em que você tem um problema na tua vida e você precisa do judiciário. Então, um exemplo, você vai ao INSS para pedir uma aposentadoria por um problema de saúde. E o INSS entende que você não tem direito àquela aposentadoria. Você pode contratar um advogado, um defensor público e ir ao judiciário para que o judiciário examine essa mesma questão, esse mesmo problema de saúde e diga se você tem direito a se aposentar ou não. Dou outro exemplo, se uma pessoa aluga um imóvel e o inquilino não está pagando, ele não pode ir lá e tirar o inquilino à força. Ele vai ter que procurar um advogado, um defensor público, esse defensor vai propor uma ação judicial, vai instaurar um processo e esse processo vai permitir que o juiz analise se não houve o pagamento, as razões do não pagamento e vai emitir uma ordem de despejo para que aquele imóvel que estava alugado seja desocupado. Né? E assim nós poderíamos ter outras tantas soluções. Se você bate teu carro na rua e a pessoa que te bateu o carro não te indeniza, se você tem danos materiais, ou perdeu teu carro, sofreu alguma lesão física que você precisa ter uma reparação, porque ficou com uma cicatriz, você vai ter que procurar o judiciário e para que o judiciário te indenize, ordene que aquela pessoa que te causou esse mal te indenize dos danos que você sofreu. Então, são exemplos cotidianos em que a pessoa precisa do judiciário para resolver isso. Até, curiosamente, um senhor, ele estava muito apaixonado pela mulher, quer dizer, amava a mulher dele, mas a mulher era extremamente infiel. E ele queria que ela continuasse vivendo com ele. Então, ele foi ao judiciário, pediu que ela voltasse para ele, pediu ao juiz para que ela voltasse para ele. Porque ela não estava divorciada e ela estava vivendo com um amante. E ela não queria voltar para ele, mas ele dizia não, que perdoava e queria que o judiciário a obrigasse a voltar para casa. Então parece uma coisa meio absurda, mas existem deveres no matrimônio, o dever de coabitação, né? Então pode ser que até o juiz desse uma ordem obrigando aquela mulher ou a tomar uma providência para o divórcio, né? Que ela se submetesse ao divórcio para deixar ele livre, ou que ela submetesse às regras do casamento. Mas são exemplos até um pouco engraçados, né? Outros, já vi casos hoje que é muito comum das pessoas querendo defender os direitos dos seus animais, né, contra maus tratos. Há até uma tese muito forte aí, dizendo que os animais têm personalidade jurídica, acho que até nós vamos discutir isso aí daqui a pouco, que poderiam ser defendidos. Não, mas eles podem ser defendidos pelos seus tutores, né? Então, se mesmo um animal está abandonado num local, uma pessoa pode procurar o judiciário para proteger esse animal, quer dizer, a justiça pode ser usada até para isso. Então, são situações que no dia a dia, né, que vão se avolumando e quando novos direitos vão surgindo, então o judiciário é chamado para solucionar esses problemas e o caminho é o processo, o instrumento. Seguindo aí nessas definições, né, que são importantes para compreender esse funcionamento, direito civil e direito processual civil. Qual a diferença? A pergunta é muito boa pelo seguinte, porque na origem de tudo só havia o direito civil. Aliás, o direito civil o pai ou a mãe do direito, né? O direito civil vem de civis, cidadão. Então, os primeiros direitos que surgiram foram direitos civis. E não havia essa noção de processo. Então, na época do direito romano, por exemplo,
havia só o direito civil. E a forma como a pessoa chegava ao juiz é invocando só o direito civil. E então havia uma confusão. Dizia-se que o direito civil, quando ele era desobedecido, ele se armava para a guerra e se transformava no direito processual civil. Só mesmo em 1853 é que surgiu uma teoria provando que o processo é diferente do direito civil. E criou autonomia do processo civil como ciência, mas o processo é instrumento do direito civil. Ele não existe por si só. Você não pode ir à justiça sem que você tenha um direito material, que é o direito civil, a te amparar, né? Então, o direito processual ele é instrumento para a aplicação do direito civil. E poderia até não ser uma ciência. Inclusive, nós temos algumas situações, que a gente chama de situações bifronte, em que a gente não sabe bem se a gente está no direito civil ou no direito processual civil. Como, por exemplo, a prova. O direito à prova é um direito civil ou é um direito processual civil? Né? Porque a prova dos negócios jurídicos está regulamentada no Código Civil. Mas a prova ela só é exigida quando? Quando você precisa do judiciário. Então, toda a produção de prova é feita no processo civil. Mas a questão da prova ela é de direito material. E hoje, inclusive, o Código de Processo Civil alçou o direito à prova a um direito material. Quer dizer, você pode buscar uma prova judicial ainda que você não tenha nenhuma lesão de direito. Por exemplo, se você quer saber se um determinado produto te causou um mal, você comprou um produto de beleza e aquele produto te causou um mal, que você sofreu, você não sabe se foi daquele produto, você pode pedir uma perícia para constatar se aquele produto causou aquele mal em você. Se a perícia constatar que não foi nada, você não entra com a ação para pedir uma indenização. Então o objeto é só esse, né? Então é um exemplo claro de que você vai constituir um direito material, que é o direito à prova, por meio do processo, né? E antes da gente finalizar esse bloco, quais são as características do processo? O processo, ele, como marca uma relação entre o Estado e o cidadão, ele tem uma característica de direito público. Ele tem que ser a representatividade do Estado. Se o Estado é um Estado de direito, um Estado democrático, o processo também tem que ser um Estado democrático e de direito. Então ele tem que ser público, ele tem que ser cooperativo, ele tem que prestigiar alguns princípios como a boa-fé, a idoneidade, a ética, né? Os valores daquela sociedade têm que estar representados ali. Então, hoje, por exemplo, há uma discussão muito forte no Brasil sobre isso, quando se vê a atuação, especialmente do Supremo Tribunal Federal, em que se discute alguns processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como esse processo deve ser, o que está acontecendo, o acesso às informações que ali estão. No processo penal também isso já está muito forte, o chamado juiz de garantias. O que é o juiz de garantias, né? O que se prega com o juiz de garantias é exatamente uma imparcialidade daquele juiz que decretou alguma medida constritiva, uma prisão contra uma pessoa, depois fará, é correto que ele mesmo faça a instrução, que ele mesmo julgue aquela pessoa, se ele já está quase que convencido da culpa daquela pessoa. Então há uma discussão que é mundial até a respeito dessa independência. Então é uma marca do próprio Estado. Então quando você tem um Estado autoritário, você vai ter um processo que não será público, você vai ter um processo onde o juiz tem poderes imensos e quase indiscutíveis, e hoje não, o juiz tem que fundamentar suas decisões, ele tem que ouvir as partes constantemente, porque isso faz parte de um processo democrático. Então, as características são essas. E elas, como eu disse, é um instrumento de atuação do Estado, a força do Estado, né? O Estado é um ser forte que a gente não conhece, mas ele interfere na nossa vida, a ponto de nós acompanhamos recentemente, nessa questão das vacinas de crianças, uma discussão se os pais poderiam ser compelidos a vacinar seus filhos por meio de demandas judiciais. Então imagine você entendendo que você não pode vacinar teu filho, por que razão seja, e vem um promotor de justiça, pede para um juiz e um juiz tira a guarda do teu filho e determina que ele seja vacinado compulsoriamente. Essa discussão chegou a esse ponto. Então, se nós chegássemos a admitir isso,
você estaria admitindo um Estado com um poder imenso sobre as pessoas, né? E também, outro exemplo, empresas que demitiram seus empregados, que não se vacinaram, esses empregados foram para a Justiça, e a Justiça considerou que essas demissões foram por justa causa. Isso é um exemplo que revela que tipo de Estado é esse, né? Talvez para as pessoas que naquele momento entendiam que vacinar-se era a proteção de todos, a exigência da vacina e a demissão por justa causa fosse significativa, mas para aqueles que talvez pensem que há uma liberdade, o certo seria que a pessoa fosse demitida, mas sem justa causa, né? Eu posso dizer quem fica na minha empresa e quem não fica, mas se você pensar no serviço público, imagine aqui se o presidente do tribunal resolvesse dizer que todas as pessoas que entrassem aqui teriam que estar vacinadas e se não se vacinassem, sofreriam um processo administrativo para a exoneração do cargo público, né? Então, como é que você levaria essa questão ao judiciário? São características das relações sociais que refletem o tipo de Estado que nós vivemos. E às vezes, quando a coisa está acontecendo, a gente não se dá conta, né? Está acontecendo isso, está acontecendo esse tipo de interferência na vida das pessoas. Hoje, as pessoas param para pensar, né? Ou as pessoas têm uma posição, elas dizem, não, eu sou a favor da vacina, ou eu sou contra a vacina. E aí nós podemos interferir, o Estado pode interferir, o Estado pode se meter, ou o Estado não pode se meter, né? E você, sabe como funciona um processo judicial? Fique com a gente que no próximo bloco tem mais informação sobre direito processual e o impacto das mudanças no Código de Processo Civil. Até já! Hoje vamos falar de alguns dos serviços prestados pelo Poder Judiciário aqui no Sijus. Aqui podem ser propostas ações que questionam irregularidades nos serviços de água, energia elétrica e telefonia. Inclusive, se as ações tiverem valor inferior a R$ 22.000, podem ser propostas sem a necessidade de contratação de advogado. Basta o comparecimento no setor de atendimento aqui do Sijus, com documentos pessoais e boletos que são irregulares. Estamos de volta e no mérito da questão de hoje, eu converso com o desembargador Wilson Bertelli sobre direito processual. Desembargador, dando sequência à nossa entrevista, né? Qual a ordem das etapas do processo? Como que funciona? Bom, no Brasil, nós temos o início do processo perante um juiz monocrático. É diferente de alguns países onde o início se dá perante um órgão colegiado. Ou é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde há uma fase inicial perante um júri, onde se admite a ação, mesmo cível, né? Então hoje, quando você tem um problema, que você precisa da justiça, você tem que procurar um profissional do direito, que pode ser um advogado ou um defensor público, e esse profissional ajuizará uma ação. E essa ação ela será feita mediante um documento que a gente chama de petição inicial. Essa petição inicial ela tem que ter alguns elementos básicos, tem que descrever o fato e tem que dizer o que você quer do judiciário, o pedido que você faz, o bem da vida. O juiz, ao receber essa petição, o juiz vai examinar, ver se ela está em condições, vai determinar que o réu seja citado. Hoje, no processo civil, há uma fase inicial de tentativa de mediação, de conciliação das partes. Se não houver isso, o réu terá um prazo para se defender. Depois de feita essa defesa, o juiz vai verificar se há necessidade de instrução, de produzir provas. E feita essa instrução, o juiz dará uma sentença, decidindo quem tem razão, ou o que a gente chama tecnicamente definindo a causa, definindo a quem o direito favorece, né? Que o juiz aplica o direito ao caso concreto, declara o direito material ao caso concreto mediante os fatos que lhe são apresentados, as provas que são produzidas naquele processo. E em seguida tem a fase que a gente chama de fase recursal, aquele que não se sente
satisfeito com aquela sentença, pode recorrer, e aí vem os tribunais, que confirmam ou não aquela sentença, e pós este momento, quer dizer, se a sentença for confirmada e se houver necessidade de atuação no mundo prático, no mundo sensível, que a gente chama, novamente o judiciário é invocado para tomar as medidas necessárias. Então vamos pegar um exemplo, alguém bateu no teu carro e causou um dano aí de 10 mil reais. Você vai ao judiciário, apresenta uma petição inicial dizendo que o cara bateu no teu carro e cruzou com o sinal vermelho. O réu vem e diz, não, eu não cruzei com o sinal vermelho, quem cruzou com o sinal vermelho foi ele. E o juiz faz a prova, chega à conclusão que o réu foi quem cruzou com o sinal vermelho e condena o réu a te pagar 10 mil reais, ao autor. E o réu não fica satisfeito, vai ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça confirma. Aí o réu não paga. Mesmo assim, está lá condenado, mas não paga. O que vai? Você vai ao judiciário, olha, ele não me pagou. Aí o juiz vai lá buscar bens dessa pessoa, em contas bancárias, para tomar dessa pessoa esses bens, para vender esses bens e, com o produto dessa venda, pagar o credor. Isso é dar efetividade àquela decisão judicial. Algumas decisões não precisam dessas medidas, como, por exemplo, um divórcio. Decretado o divórcio, está resolvido o problema. O juiz manda só averbar lá no registro civil que as pessoas são divorciadas, não precisa tomar nenhuma outra medida além dessa. Mas um despejo, se o inquilino, o juiz determina que ele saia, se o inquilino não sai, o juiz vai ter que tirá-lo de lá. E aí o juiz vai usar até a força policial. Vai lá com dois policiais, sei lá o que for, e arromba a porta, tira a pessoa de dentro da casa, se estiver lá, tira todos os bens dessa pessoa, joga no meio da rua e põe lá dentro o dono do imóvel. Então isso é dar efetividade. Então essas são as fases que eu poderia, assim, resumidamente dizer do processo. Quem são as partes de um processo? Pois bem, o processo, o nome parte significa parcialidade, né? E por isso que o juiz é um sujeito imparcial. Então eu preferia dizer quais são os sujeitos do processo. Então os sujeitos do processo são, primeiro, o juiz, né, que é o representante do Estado nesse processo, e depois as partes. E as partes são o autor e o réu. E há outros sujeitos que em determinados processos também participam, como o Ministério Público, os peritos judiciais, os mediadores, os servidores públicos. Todos eles, de alguma forma, participam deste processo, né? Mas partes no processo são aqueles que participam desse processo, ocupando algumas situações de vantagem ou desvantagem, né? São aqueles que estão ali procurando defender os seus direitos de uma forma parcial. Enquanto o juiz tem o dever de zelar por essa imparcialidade e aplicar a lei ao caso concreto, e ao conduzir o processo procurar equilibrar as partes não, as partes estão se digladiando, né? O processo pode ser equiparado a uma luta entre as partes, que deve ser pautada por alguns princípios éticos, etc. Certas coisas, certos golpes baixos não podem ser dados, mas é uma luta, então, em que essas partes querem vencer, e cabe ao juiz equilibrar essa situação. Então, partes, eu diria que são esses sujeitos parciais do processo. E começa pelo autor. O autor é aquele que propõe a demanda, que propõe a ação. Então, o nome correto técnico é autor. A gente tem assistido aí ultimamente, numa linguagem politicamente correta, chamando essas pessoas de requerente ou requerido. Eu não compartilho desse entendimento, porque eu acho que o nome técnico é autor. E aquele contra quem a demanda é proposta é réu, não tem outro jeito a não ser chamado de réu. Você pode chamar de demandante, demandado, recorrente, recorrido, conforme a fase do processo, mas a regra geral é essa. E tem alguns fenômenos em que, de representação da sociedade, em que o Ministério Público ou algumas associações são partes no processo. Então, o Ministério Público da Defesa do Meio Ambiente, os chamados interesses difusos, em que não há um titular, você não pode identificar um titular daquele direito. Quer dizer, o direito ao meio ambiente saudável é um direito de todos nós e, ao mesmo tempo, não é individualizado em nenhum. Quando surge esse tipo de situação, a lei cria uma legitimação, que a gente chama, de alguns entes públicos ou de algumas associações que podem propor essas demandas, sendo autores dessas demandas. É o caso do Ministério Público, quando ele defende o interesse dos idosos,
do meio ambiente, da criança ou adolescente, os chamados interesses que abrangem o maior número de pessoas. Não sei se ficou clara essa questão, né? Porque é uma pergunta bem técnica, né? Mas é mais ou menos isso. E por que surgiu essa necessidade, ou não, nem sei se é uma necessidade, mas de mudança dessa denominação, colocar referentes para o autor? Exatamente isso. Eu digo que é do politicamente correto, né? Porque as pessoas muitas vezes não se sentiam confortáveis com serem chamadas de res, né? Eu me lembro que eu estava fazendo uma audiência uma vez e me dirigi ao réu, né? Falei, o senhor é réu desse processo, que ele ficou bravo, dizendo, eu não sou uma pessoa honesta, né? Então, ele não entende que é uma expressão técnica, mas isso tem muito a ver com o processo criminal, porque no processo criminal essa discriminação com o termo tem a ver com o processo, no criminal, o réu é aquele que cometeu um crime, né? Que está sendo acusado de ter cometido um crime. No civil, a expressão é a mesma no processo civil, mas só que a pessoa não cometeu um crime, ela cometeu um ilícito civil, que não tem a mesma gravidade de um crime. Então, por isso que as pessoas não gostam muito da expressão. E aí surgiu isso do politicamente correto, né? Então, usar a expressão requerente e requerido. E eu digo que não está correto, porque requerente e requerido, requerente é quem requer alguma coisa. E quem vai a juízo não requer nada, ele pede um bem da vida. Então, ele é um autor de um pedido perante o juiz. E esse pedido é feito contra alguém, que é chamado tecnicamente de réu. Agora, se você não gosta muito do termo, use outros que não são tão agressivos como demandante, né? Demandado, mas requerente e requerido. Só que virou moda. Então, hoje, até se você olhar aqui nas autuações dos processos, nos registros, você vai constar lá, ao invés de autor, requerente e requerido. Né? Vamos lá. Em quais hipóteses o juiz ele pode alterar os prazos processuais? Existem prazos que são prazos da lei, né? E esses prazos não podem ser alterados em regra pelo juiz. Então, se o prazo para o réu se defender é de 15 dias, esse prazo o juiz não pode alterar. Se o prazo para recorrer contra uma decisão judicial é de 15 dias, está previsto na lei, o juiz não pode alterar. Agora, em algumas situações, provada uma situação de emergência, hoje o Código permite que o juiz altere os prazos, mesmo esses prazos legais, só que tem que fazer antes do vencimento do prazo. Então, suponhamos que uma pessoa foi citada e sofreu um acidente vascular cerebral logo depois da citação. Então, ela ficou ali um tempo e chega ao conhecimento do juiz. O juiz pode ampliar esse prazo para que ela se defenda. O Código permite, no artigo 139, que o juiz faça isso em situações muito excepcionais. E outros prazos, chamados prazos dilatórios, o juiz tem poder de regulamentar esses prazos. Então, prazo para apresentar uma perícia. O juiz pode dizer aqui, conversando com o perito, que o prazo pode ser 90 dias, 60 dias, conforme a complexidade da perícia. Prazo para as partes falarem sobre determinados documentos do processo, conforme a quantidade de documentos, a importância do documento, o juiz pode regulamentar esses prazos. E hoje também existe o que se chama de negócio processual, em que as próprias partes, em determinadas circunstâncias, podem estabelecer prazos próprios para elas, inclusive prazos contra a lei. E podem estabelecer o que a gente chama de calendário processual, incluindo o próprio juiz. Então, elas podem estabelecer o seguinte, que o juiz fará a instrução em 30 dias e que o juiz decidirá em 60 dias. Quer dizer, que esse processo ficará pronto em 90 dias, por exemplo. Eles podem estabelecer isso, porque a lei permite. E se o juiz chancelar isso, o juiz fica vinculado a esses prazos, que não são prazos da lei, que são prazos estabelecidos pelas partes. O processo hoje ele ganhou essa conotação de que as partes podem participar mais ativamente dele, inclusive com essa regulamentação dos prazos. Uma justificativa de peso aí, né? Acompanhando esse pedido. Sim, é interesse das próprias partes. O processo existe para elas. Se elas negociaram e querem resolver o seu processo naquele prazo, sobre determinados limites, tá bom para o judiciário, né? Quando realmente o juiz não vê que há alguma burla ou alguma atitude indevida. E desembargadora, outra questão aí que precisa ser lançada uma luz, né? Já que a gente está debatendo esse tema no mérito da questão, o que é a capacidade processual?
Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque nós estamos, para falar de capacidade processual, nós temos que falar das pessoas. Nós acompanhamos em algum período da história em que algumas pessoas não eram pessoas. Por exemplo, os escravos, né? A própria mulher, em determinado período, para alguns direitos, ela não era considerada uma pessoa. Os negros, né? Isso é uma história recente, na época do nazismo, os judeus não eram tratados como pessoas. A partir das experiências mundiais, surgiu uma ideia que é dos direitos do homem, né? Da Declaração dos Direitos do Homem, assegurando que todas as pessoas, baseado na noção de dignidade, são capazes de direitos e obrigações. Então, para você ter direitos e obrigações, basta que você seja uma pessoa. Né? E pessoa, até mesmo o nascituro, aquele que está por nascer, tem os seus direitos assegurados. E eu digo até pessoas do futuro, quando você trata do meio ambiente, por exemplo, quando você procura medidas judiciais para proteger o meio ambiente, você não está pensando nas pessoas vivas hoje, está pensando nas pessoas que estarão vivas daqui a alguns anos. Né? Então, é interessante isso, mas sempre focado para o direito. A partir dessa noção de que toda pessoa tem direitos, então, você basta ser pessoa para que você tenha direitos e obrigações. Isso é uma coisa. Então, todos nós, por sermos seres humanos, somos capazes, temos capacidade de adquirir direitos e obrigações. Outra coisa é exercer esses direitos. O exercício desses direitos pressupõe alguns requisitos biológicos, físicos, então não são todas as pessoas que têm capacidade de exercer esses direitos. Então, essa expressão capacidade de direito, ela tem que ser separada em capacidade de direito e capacidade de fato. Então, uma criança de 2 anos, ela pode adquirir direitos, mas ela não pode exercê-los. Ela terá que se valer de um representante, que, conforme a sua faixa etária, falará por ela ou assistirá a essa pessoa. Quando você transporta essa realidade para o processo, você tem o mesmo fenômeno. Então, um menor de idade que quer receber alimentos, ele não pode ir a juízo sozinho. Ele tem que ir representado pela sua mãe, por exemplo. Então, quem que é o autor da demanda? É o menor, mas está ali porque ele não tem capacidade de fato para exercer o direito representado por sua mãe. Ele está duplamente representado. Representado pela sua mãe e representado por um advogado, que é o que a gente chama de capacidade postulatória, que é um outro fenômeno. Ou seja, nem todos podem ir a juízo, postular em juízo. Para que você possa ir a juízo, você tem que ter uma aptidão técnica, que só os profissionais, ou promotores, ou advogados, ou defensores públicos, ou procuradores do Estado, que podem postular em juízo. Por isso que você sempre dá uma procuração, né, para que aquela pessoa represente. Mas quando é o menor, para dar a procuração, ele é representado pelo seu pai ou mãe. Então, o menor, representado por seu pai, outorga uma procuração. E aí, no processo, acontece o seguinte fenômeno. Fulano de tal, menor de idade, representado por sua mãe, e aqui representado também pelo advogado fulano de tal. Então, há uma dupla representação. Então, isso é capacidade, e essa separação é feita também no processo. Mas é um conceito que vem do direito civil, né? E você pode transportar isso para outras áreas, como, por exemplo, no eleitoral, né? No eleitoral, a capacidade de votar e ser votado é regulamentada de uma forma diferente do direito penal. No direito penal, então, há até uma discussão, né? Que se aquele que pode votar não pode ser criminalizado. Então, e são áreas diferentes do direito que têm essas capacitações regulamentadas de forma diferente. Bom, o assunto aqui da próxima pergunta, o senhor adiantou um pouco no primeiro bloco, que é o Código de Processo Civil. Quais as principais mudanças desse código de 2015, que é o novo CPC, né? Isso. Como ficou conhecido? Quais são as principais mudanças aí, desembargador? Eu diria que as mudanças são de 2 ordens, né? A primeira foi uma mudança estrutural. O código, ele agora está dividido numa parte geral e numa parte especial. Então, a parte geral trata de toda a parte teórica, digamos assim, todos os institutos fundamentais, inclusive alguns princípios constitucionais foram trazidos para o código. Então, os 10 primeiros artigos do código são todos eles de natureza principiológica.
E isso lança luz para todo o processo, para todo o código do processo. Quando você vai para a parte especial, aí você já tem o chamado processo de conhecimento, né? Ou procedimento comum, que é como o processo anda, as etapas do processo. Aí você tem os chamados procedimentos especiais e tem também o processo de execução, e tudo isso foi separado com muita nitidez. Uma outra mudança muito forte, muito representativa, foram os poderes do juiz. Hoje o juiz tem poderes de atuação, assim eu chamo, no mundo sensível, que não são mais parametrizados como eram antigamente. Os poderes do juiz hoje eles estão muito alargados. Inclusive nós podemos assistir em algumas situações uma discussão se a pessoa deve para alguém, né? O juiz pode bloquear o seu cartão de crédito, o juiz pode proibir que essa pessoa circule com o veículo. Então, volta e meia tem juiz entendendo que pode, em caso de dívida, tomar esse tipo de atitude, né? Então, os poderes do juiz vão a esse ponto. Então, se você tem um dever a ser cumprido, o juiz pode tomar todas as medidas necessárias para que esse dever seja cumprido. Se você tem um estabelecimento comercial e você não pode funcionar, porque você está funcionando de forma irregular, está poluindo o meio ambiente, eu posso aplicar uma multa, dizendo, olha, não funcione sem respeitar essas regras do meio ambiente. Se não for satisfeita a minha determinação do juiz, o juiz pode mandar fechar o estabelecimento, né? Tem esse poder. Isso não está regulamentado. Então, antigamente, os poderes que o juiz tinha, os poderes de execução do juiz, dos seus atos, eles eram limitados. Né? Por exemplo, obrigações de fazer, o juiz tinha muito pouco poder de atuar de forma diferente. Hoje não. Ele pode incentivar a vontade da parte, estimular a vontade da parte mediante uma coação como a multa, mas pode substituir a vontade da parte, determinando que seja feito aquilo que a parte não quis fazer. Então, posso até exagerar dizendo o seguinte: se eu determino ao Estado que interne uma pessoa porque está com problemas com drogas e precisa ser internada urgentemente, contra mesmo até a vontade dela, e o juiz ordena que o município providencie essa internação e o prefeito, por qualquer razão, não providencia, eu digo que o juiz pode nomear um interventor para que esse ato específico vá lá e providencie a internação. Né? O juiz pode usar de outros meios, que sejam apenas coercitivos, mas o juiz pode agir especificamente. Então, eu chamo isso de atipicidade dos meios de atuação. Uma outra mudança muito significativa foi o reforço à cooperação. Né? O princípio da cooperação é um princípio mundial, é uma discussão muito interessante, que procura que as pessoas no processo cooperem para que o processo chegue a um resultado mais útil, mais justo possível. E também a figura da mediação e da conciliação que foram reforçadas neste código. Então, em síntese, eu diria isso, que seriam talvez as principais mudanças na minha visão. Era até a última pergunta aqui do programa, né? Se no código, porque a gente tem discutido isso aqui no mérito da questão, a importância da conciliação, né? Para a população, para o judiciário, e aí no código, no novo código, ela ganhou destaque, né, desembargador? Sim, o código reforçou isso, a mediação, né? E aqui é importante fazer uma distinção que o próprio código faz entre conciliação e mediação. A mediação, ela pressupõe uma relação anterior entre as pessoas, e a conciliação não. Então, a atuação do mediador se dá quando as pessoas tinham uma relação e a sua comunicação foi interrompida por qualquer problema. Então, é muito comum na área de família, né? Os casais entram em atrito e às vezes, muitas vezes, por um problema de comunicação. Então, o mediador tem técnicas todas, mas o mediador não aponta soluções. Já na conciliação, ela se dá prioritariamente quando você não tem, então, a relação anterior. Então, um ato ilícito, acidente de trânsito, você não tinha nada. Então, aí o conciliador é o adequado, é o correto. Porque não há o que aproximar ali. As partes surgiu aquele fato, era um fato que elas não se conheciam, então o conciliador pode tentar resolver o problema
aproximando as partes para uma solução e apontando, inclusive, uma solução. Já na mediação, há uma discussão, são várias teorias sobre a mediação. O Código separou essas duas situações e criou agora como regra que, na grande maioria dos processos, os processos começam por essa audiência de mediação e conciliação, conforme a hipótese, né? Só que eu entendo que a questão não foi muito bem resolvida no âmbito administrativo, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos tribunais, porque praticamente se estatizou a mediação. Então hoje nós temos os núcleos de mediação e só quem faz mediação são esses servidores, né? E não são servidores temporários, porque não são concursados nem nada, que estão ali prestando um serviço temporário de mediação, sobre o controle desse núcleo. E eu entendo que o Código prestigiou a mediação privada. E penso que quando o CNJ regulamentou que a mediação, para ser mediador, você tinha que fazer parte de um cadastro, preencher alguns requisitos, então há um cadastro muito grande de mediadores, só que só mediam aqueles que são cadastrados e que estão vinculados a esses núcleos de mediação, que foi uma opção dada pelo próprio CNJ e pelo Poder Judiciário. E aí a mediação privada ela não se expandiu. E eu pensava que, por exemplo, o juiz penso até, que o juiz poderia ter autonomia de nomeação do mediador. Não precisava ser um mediador estatal. Poderia haver essa opção, sim, de oferecer às partes um mediador estatal, mas não como caminho único, né? E aí eu posso citar como exemplo o desembargador Remo Leteliello, que foi falecido recentemente, e ele foi um incentivador da mediação, escreveu sobre mediação, e ele abriu aqui um centro de mediação e não teve nenhum prestígio, não recebeu nenhuma designação de nenhum juiz, exatamente porque não foi bem compreendido isso, né? E hoje há uma nova discussão sobre a mediação, estão querendo fazer algo muito semelhante ao que aconteceu na Argentina, em que a mediação é obrigatória, a mediação prévia, né? Aliás, quando o Código estava em discussão, se tentou pensar se a mediação seria prévia ou não. Se fosse criada a mediação prévia, então esses núcleos de mediação privados, eles seriam constituídos e as pessoas, para entrar na justiça, teriam que passar primeiro por esses núcleos de mediação, teriam que receber o carimbo ali de que tentaram se resolver amigavelmente e não conseguiram, não tiveram sucesso. Mas a ideia do Código é uma ideia muito boa, só que nós precisamos aprimorar isso, porque não há uma cultura de mediação, né? Há uma cultura do litígio no Brasil, ainda hoje, infelizmente. Eu não sei o que leva a isso, a sensação que eu tenho que a proliferação das faculdades de direito, de muitos advogados jovens, e a busca por um espaço acaba fazendo com que essas pessoas não evitem certas demandas. Então, nós precisamos mudar a cultura, incentivar mais isso, mas nós estamos percorrendo esse caminho, algo que está sendo construído. Então, é natural que tenham esses percalços, já tenham opiniões como a minha, que discorda com a forma como a mediação está sendo conduzida no plano administrativo, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos tribunais, mas isso é um processo de evolução. Eu acredito que com essas discussões nós possamos evoluir e chegar a um bom termo nessa matéria. Sim, embargador, obrigada por trazer os seus conhecimentos, colocá-los à disposição do programa Mérito da Questão e da população de Mato Grosso do Sul. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. O Mérito da Questão termina aqui. Lembrando que todas as edições do programa que têm a missão de explicar como funciona a Justiça Estadual estão disponíveis nesses canais no YouTube. E na próxima edição inédita, o tema discutido será a execução fiscal. Até lá!